Começa agora mais uma edição do CRC-SP Conversa. E neste programa você confere uma discussão sobre o controle interno como instrumento de contabilidade e gestão. O controle interno ajuda o profissional da contabilidade a ficar inteirado das operações de uma empresa. Dessa forma, ele tem segurança e mais condições de auxiliar o empresário, tanto na gestão de seu negócio como na tomada de decisão. Para falar mais sobre o assunto, recebemos Clóvis Ailton Madeira, que é auditor independente e diretor da Directa Auditores. Ele debate o assunto com José Aparecido Maion, auditor independente e conselheiro do CRC-SP. Madeira, vamos. Hoje temos um assunto importante a discutirmos, que é sobre controles internos. Sabe que com essa adoção inicial do IFRS para as pequenas, médias e grandes empresas, nós deparamos com situações peculiares de controles internos. Eu tenho sentido uma carência, principalmente nas pequenas e médias empresas, de carências formais de controle. Você tem sentido isso também? No geral, ainda falta as empresas se conscientizarem da importância, né, do que são os controles internos. Aliás, por falar em controle interno, né, Mael, controle interno é uma expressão muito ampla, né, ela abrange aí diversas leituras possíveis, né, mas em regra, né, os controles internos são procedimentos, práticas que as empresas adotam, as nossas esposas também adotam alguns controles internos, na verdade, para saber se a gente vai chegar em casa no horário, tal, né? Para garantir as suas informações, as suas operações, assim por diante, né? São procedimentos que garantem que determinados negócios ocorram debaixo de determinadas regras, que um dono de um negócio possa acompanhar as coisas que estão ocorrendo. O controle interno pode ser preventivo, que é aquele que você faz antes que um fato ocorra, né? E o para acompanhamento, né, que você faz periodicamente. Então, é um conjunto de medidas que todo mundo deveria ter. Por exemplo, todas as empresas, uma grande maioria, ela começa pequena. Quando essa empresa, o empreendedor, a empresa é pequena, então você tem tudo na sua mão, você faz, você paga, você recebe, você comanda funcionários, mas a tendência é crescer, ficar média aí e grande. Aí o bicho começa a pegar, né? Você começa a fugir do teu comando, aí você depende de terceiros. Você já não faz tudo mais, né? Tá certo? Alguém tem que fazer as coisas e você precisa ter alguma garantia de que aquilo está sendo feito de forma apropriada, né? A garantia de que aquilo todas as atividades são feitas no dia a dia de forma apropriada, você tem como empresário, através dos mecanismos de controle que você implementa. Porque a primeira preocupação do empreendedor, ele está preocupado com o negócio dele, o vender, ou seja, ele procura um profissional da contabilidade para fazer a sua abertura de empresa inicialmente e procura porque ele quer emitir a nota e depois esquece. Aí volta quando tem que prestar conta, né, fazer uma declaração de imposto de renda, ele verifica que esse profissional existe. Exato. Eu acho que no primeiro momento, a rigor, quer dizer, o empresário pequeno, que, como você disse, todo mundo começa um negócio pequenininho ali, no fundo de casa, com um amigo, com a própria mulher e os filhos, tal. Via de regra, essas pessoas não têm, assim, noção, percepção da importância da contabilidade, né? Na realidade, ele vai procurar um contador, porque alguém disse para ele que para abrir empresa precisa de um contador, e depois esse contador precisa fazer algumas coisas, né, que ele nem sabe o que é escrita contábil, né? Então, ele vai procurar um profissional de contabilidade. Na medida em que o negócio se desenvolva, o negócio cresça, esse profissional de contabilidade também precisa estar integrado com o seu cliente, né? Tá certo? Para não simplesmente cumprir o papel formal, né, de preparar a escrita contábil, como determinam as normas, ou apresentar as declarações fiscais, tributárias, né? Ele precisa ter algo mais, né? O profissional de contabilidade, ele precisa entender o negócio do cliente, né?
ele precisa levantar da cadeira, ir lá visitar a empresa, né, sobre a qual ele vai fazer a contabilidade, né? Essa é uma coisa importante, falando visitar a empresa. Eu tenho verificado que essa alteração que nós falamos, de mudança da contabilidade, sair do neopatrimonialismo para uma contabilidade onde se prevalece mais a essência sobre a forma, ela faz com que você, profissional da contabilidade, vá até a empresa para verificar o controle. Porque existe controle, mesmo informal, existe um controle. Uhum. Se não tem formal, existe um informal. Então, isso requer a necessidade desse profissional e verificar certas atividades que não eram comum, por exemplo, o estoque. É a responsabilidade do contador saber o que ocorre na empresa, né? É a responsabilidade dele também conhecer minimamente os controles que a empresa tem nas suas diversas atividades, né? Como você disse, de certa forma, os controles existem, seja formal ou informalmente, mas às vezes não existem, né? Às vezes deveriam ter determinados procedimentos de controle que não estão sendo praticados pela empresa. O profissional de contabilidade, ele deve orientar o seu cliente, né, para minimamente implementar os controles necessários para garantir a informação, para ajudar, Maion, na gestão do negócio. Da gestão. Eu acho que o contador, ele é responsável primário lá pela escrita, pela contabilidade, ele tem responsabilidade formal, assina, né, tá certo? Sim. E ao assinar se compromete. E ao assinar se comprometendo, ele devia conhecer o que tem dentro da empresa, que controles tem para a informação chegar na mão dele, mas ele também é um conselheiro, ele deve ajudar o seu cliente, né, a melhorar a gestão do negócio. E implementar controle é melhorar a gestão do negócio. Eu vou insistir numa coisa, porque quando se fala em controle, logo se pensam que o controle importante é só o financeiro, da entrada, saída, do recebimento e pagamento. O que vem na cabeça do empresário, a gente sente, é a preocupação se estão me roubando alguma coisa. E não é só isso, porque o roubo não é se apropriar de alguma coisa, muitas vezes é você comprar desnecessariamente, gastar mais. Então, quando você fala em gestão, eu acredito que é para esse caminho. Na essência, está corretíssima a sua observação, mas tudo acaba em dinheiro, né? Sim, claro. Certo? Quer dizer, ou porque eu pago ou recebo, tudo acaba em dinheiro. Então, quando o empresário ele fala, não, eu estou preocupado aqui com o que entra de dinheiro, com o que sai de dinheiro, só que a entrada ou a saída de dinheiro, às vezes é o final de linha de alguma coisa que já aconteceu lá atrás. Tem uns desperdícios. Entendeu? Então, se você não tem controle, você vai gastar mais dinheiro. Não porque a compra foi mal feita, porque você gerenciou às vezes mal essa compra, porque você gerenciou mal o produto, o desperdício e assim por diante. Então, ao falar em controles, nós estamos falando de ferramentas, né, para você evitar riscos e assim por diante. Fraude, né? Fraude é uma palavra aí que a gente ouve toda hora, tal. As fraudes sempre ocorrem, inevitavelmente sempre ocorrem, por ausência de controle ou por controle ineficiente. Um controle ineficiente é tão ruim como não tê-lo às vezes, né? Um porteiro que dorme na porta do prédio é melhor não ter o porteiro, né? Porque você não gasta o dinheiro e o risco é o mesmo. Se ele dormir, entra pessoas indevidas, né? Então, o controle ele tem que produzir resultado, ele tem que ser eficiente. E isso deve estar implementado em todas as etapas do processo. Você quer me dizer que todos os controles eles devem estar correlacionados com o custo, com o seu benefício? Não tenho dúvida. Que você espera dele. Eu não tenho dúvida. Se você gasta mais do que o benefício que você espera ter, é melhor não ter. Então, não se o porteiro ter. Dorme, é melhor não tê-lo. Melhor não ter, porque eu deixo de gastar. E aí, na relação custo-benefício, você tem o seguinte. A tendência dos empresários, normalmente pequenos e médios, é enxergar as atividades de controle como saída de dinheiro, né? O camarada está preocupado com a produção e a venda, produção e venda. Essa é uma leitura normal, né? Aí, a hora que você fala, você precisa fazer determinados controles de estoque.
você precisa fazer a apuração do custo dos estoques, você precisa fazer isso. Alguém tem que fazer isso. Esse alguém custa dinheiro. O empresário fala, não, é melhor aplicar esse dinheiro, né, na minha atividade fim. Esse controle, eu não preciso dele. É um ledo engano, né, porque esse dinheiro, às vezes que ele está aparentemente gastando, na visão dele, às vezes, à toa, com aquilo lá, vai ajudá-lo a evitar certas coisas, inclusive fraudes, que podem afetar o próprio bolso do empresário. Então, essa leitura do controle está importante. Você colocou um ponto relevante, custo-benefício, né? Não só da forma como você tem a parte do passivo também, né? Você tem o custo-benefício seguinte. Se nós temos R$1.000 de mercadoria guardado nesta sala, eu não vou ter um porteiro lá na porta custando R$1.000 por mês, né? Claro. Tá certo? Por quê? Se eu for roubado uma vez a cada 3, 4 meses, ainda vai ser mais barato do que ter o porteiro na porta, né? Tá certo? Certo. Então, o custo que você vai despender para manter um determinado controle, ele deve guardar uma relação com o que você está protegendo ou evitando de gastar. Então, esse raciocínio o empresário precisa fazer toda hora, mas ele precisa enxergar que alguns controles são inevitáveis. Por exemplo, você tem um controle de gestão de risco, aonde você vai verificar a necessidade de seguros na sua empresa. Em princípio, você pensa que é único, exclusivamente um custo. Agora, você tem que ter um certo controle para continuidade num eventual sinistro, né, desse negócio. Então, existem controles que esse custo e benefício, ele tem que ser correlacionado também em coisas que possam ocorrer no futuro. Exemplo, uma fiscalização que me entra num departamento pessoal, se eu não tenho um controle adequado no meu funcionário, pode me acarretar uma contingência alta dentro de uma empresa. Pegando esse ponto, você pega a CLT, ela impõe um caminhão de obrigações às empresas, né? Normalmente, quem está encarregado de cumprir essas obrigações é alguém que faz a parte de recursos humanos da empresa, do departamento pessoal da empresa, né? Essa pessoa tem que ter a visão da importância de cada controle que ela tem que ter sobre essas exigências para não expor a empresa a esses riscos. E a exposição está tanto para pequenas, médias ou grandes empresas. Todas, cada uma guardando as devidas proporções dos seus negócios, o risco é sempre o mesmo. Exato. Mas eu queria também explorar um outro assunto ainda dentro do controle. Nós estamos recentemente, tem um assunto aí que nós temos a Lei 12.683, é de 2012, ela veio acrescentar na Lei 9.613, que é uma lei do Conselho do Controle de Atividades Financeiras, e é sobre o crime de lavagem de dinheiro. O que essa lei quis dizer? Essa lei ela diz que o profissional da contabilidade, ele tem até um determinado valor em dinheiro, ele tem que fazer uma relação, né? Ele tem que comunicar ao COAF sobre esses seus clientes, isso tanto para os auditores como para os contadores. O que mais tem me preocupado é essa forma de controle, porque o profissional, para ele ter esse controle, ele vai ter que ter no seu escritório, na sua organização, um controle dessas operações, né, que poderia levar a um crime de lavagem de dinheiro. E para que ele se sinta também confortável, o seu cliente tem que ter um certo controle. Como é que você está vendo essa situação de controle? Você vê que não é já um controle operacional, não é um controle financeiro dentro da sua gestão de negócio, mas é um controle que vem em decorrência de uma lei. Eu acho que esse ponto aí, essa exigência do COAF, que na realidade vem em função dos crimes de lavagem de dinheiro, tá certo? Está no mundo inteiro isso, né? No sentido de coibir o crime de lavagem de dinheiro. E é importante ressaltar que, ao colocar essa exigência, o Brasil está se alinhando com os outros países que já assinaram tratados internacionais de coibir lavagem de dinheiro. Tá? Então, não é uma ação isolada. Agora, existe um controle que tem que ter sobre isso. Ela expõe as empresas, de forma geral,
há riscos de serem taxadas como criminosas, quer dizer, Desnecessariamente, muitas vezes. Ela expõe mais do que há tempos atrás o profissional da contabilidade, porque se o profissional ficar desatento a determinadas transações do seu cliente, se ele não captar o que está por trás da operação e estiver eventualmente fazendo registro contábil de uma transação ilícita ou de potencial ilícito, ele está sendo copartícipe da lavagem de dinheiro. Ele vai ter o mesmo indiciamento do criminoso original por lavagem de dinheiro. Então, esse assunto ele é novo e há dentro do nosso contexto um controle, tem que se verificar, não sei se você concorda comigo, que tipo de controle deverá existir na empresa cliente, né, nos nossos clientes e nos escritórios de contabilidade também nesse sentido. Do ponto de vista do escritório de contabilidade, aliás, um parênteses, né? O escritório de contabilidade tem que ter os seus próprios controles internos. Né? Internos também, certo? Agora. É absolutamente relevante. Né? Do ponto de vista da responsabilidade do contador, do escritório de contabilidade, ele deve, voltamos ao início, né? Ele deve de fato conhecer o seu cliente, se inteirar das transações que esse cliente está fazendo, orientá-lo no sentido de que isso seja apropriadamente feito, e se tiver a percepção de que alguma operação que o cliente está prestes a fazer ou está tendendo a concluir, elas possam ser caracterizadas como crime, como lavagem de dinheiro, deve orientar o cliente, inclusive a procurar os seus advogados, a evitar que certas transações sejam concluídas. Ele tem esta responsabilidade, tá certo? Porque ele vai participar do problema se o problema existir. Tá, e hoje as ferramentas que o COAF dispõe são muito fortes. Então, ainda dentro desse, sair um pouco desse assunto, assim, mas mantendo-se no contexto ainda legalista. Por exemplo, a ausência de controle numa empresa, se essa empresa for para uma recuperação judicial, inexistindo controle, há alguma complicação? Eu diria que antes de falar na recuperação judicial, e a gente já tem visto isso, empresas que não têm, vamos começar pela contabilidade, sim, que é uma consequência do controle. Empresa que não tem uma boa contabilidade, que não tem boas informações contábeis, e via de regra, quem não tem isso também tem péssimos controles internos e assim por diante, às vezes fica até impedida de usar um instrumento da recuperação judicial, porque ela não vai conseguir atender os requisitos da lei de falência e recuperação judicial para atender aqueles requisitos. Então, o que leva? Uma empresa que não tem um bom sistema de controle, consequentemente não tem bons registros contábeis, ou nunca se preocupou em ter algo razoavelmente adequado, ela está praticamente até impedida de ir à recuperação judicial. Ou seja, estando em situação financeiramente dramática, normalmente ela vai à falência. Ela perde a possibilidade de usar esse instrumento, que é um instrumento feito para a empresa poder se recuperar, poder retomar as suas atividades. Para isso, ela tem que ter informação para dar ao mercado na hora que ela pede a recuperação. E dentro desse caminho que você está falando, começamos pequenos, viramos médios, vamos grandes. Vamos nos tornar grandes. É o sonho de todo empreendedor. E dentro desse caminho você começa a ter uma evolução, você começa a sair da sua mão, né? Você começa a deixar a terceiros, né, a conduzir os seus negócios, então os controles passam a ser muito importante nessa situação. Aí você começa a buscar também recursos terceiros. Aí nós temos a figura das instituições financeiras, quem passa a te financiar. E há uma exigência de uma qualidade melhor nesses números. É onde que entra esses controles? Olha, sabidamente, de alguns anos para cá, as instituições financeiras brasileiras começaram a se importar muito mais com as informações contábeis que elas recebem dos seus clientes, mais do que era no passado, né? O Brasil está saindo de um mecanismo bancário arcaico, que era de lastrear os empréstimos em garantias reais, né? E partindo para um sistema financeiro mais moderno, já praticado
em outros países, quer se preocupar com como que o cliente irá pagar o empréstimo que ele está tomando. Então, é mais importante saber a capacidade do cliente gerar receita, para pagar esse empréstimo, do que se ele tem ativos bons ou não para dar em garantia, né? E, consequentemente, os bancos estão dando uma importância maior para as informações. E o que isso tem proporcionado e que muitos empresários ainda não se aperceberam disso? Melhores demonstrações contábeis, menores taxas de juros. O risco do banco é medido pela qualidade, pelo crédito que ele dá às informações. Se ele pega lá uma informação, um papel de pão, um negócio mal feito, que não dá para acreditar se aquilo é bom ou ruim, né? Que taxa de juros ele vai aplicar para essa empresa? Uma taxa alta, porque ele não sabe se aquela informação é boa. Informações contábeis de boa qualidade, que o banco percebe que foram feitas com esmero, né? Que tem um trato contábil por trás disso. Hoje em dia, muitos bancos estão dando importância, inclusive, a recebê-las auditadas, mesmo de pequenas e médias empresas. Isso vai impactar em taxas de juros menores, custos menores para operar. Então, o investimento que se faz em ter bons controles, em ter bons registros contábeis, assim por diante, tem suas recompensas, né? Tá certo? Acho que claro ela acaba trazendo algum benefício. É, né? Claro que outras contingências, né, do começar pequeno, médio, grande, não é só a empresa, né? O tempo passa, os filhos também vão crescendo, o caso, você pode ter também problemas de sucessão, né? O que era familiar, você começa a vir outras pessoas, então começa a haver problema de dissolução também de sociedade. E aí faz-se necessário a perícia, muita coisa. E os controles entram nessa... Infelizmente, muitos só se apercebem da importância disso quando esses problemas ocorrem, né? Quer dizer, ser sócio é complicado, ter sócio é complicado, viver com sócio é complicado, tá certo? Então, exige muitos cuidados, né? Quando a sociedade entra em atrito, e isso leva, por razões de sucessão familiar ou numa sociedade normal, né? Leva a um desfecho judicial, aí é que se vai dar importância ao que se tinha de controle, ao que se deixou de ter, né? E assim por diante. E às vezes a penalização vem por conta exatamente da falta de controle. Eu queria tocar num assunto que a gente não abordou ainda. Vamos lá. De vários anos para cá, tudo na nossa vida, na sua casa, na minha empresa, na sua, assim por diante, passa por sistemas de informação, passa por informática, passa por tecnologia da informação, tá certo? Ok. Desde a mais singela planilha, tá sem certo? TI hoje ninguém sobrevive. Até né? um sistema, um ERP e assim por diante, tal. Falando de controles, que é o nosso papo de hoje aqui, a gente sempre viu as pessoas mais preocupadas com coisa física, mercadoria, tal, né? Você entra numa empresa, o cara pede para olhar teu porta-mala, né? A hora que você sai, ele abre o teu porta-mala de novo. O que é isso daí? Estão roubando alguma coisa? Porque ele está preocupado se estão levando alguma coisa física da empresa, né? Hoje, a informação talvez seja a coisa mais importante, o ativo mais importante que as empresas têm, e um funcionário teu pode levar num pendrive. E ela está nas nuvens também, as informações hoje. Então, hoje você tem a maior vulnerabilidade das empresas hoje, na minha opinião, está no sistema de informação, naquilo que ela tem no seu servidor, no notebook do funcionário, que ele bota um penzinho, um pendrive ali. Ele pode parar uma empresa tudo, também. Leva no bolso e pode entregar para um concorrente, pode divulgar para o mercado. Então, é um outro papo falarmos sobre controle em processamento eletrônico, é uma outra conversa, podemos fazer isso outro dia. Sim. Mas é importantíssimo, porque é o lado mais vulnerável hoje, de maior risco da empresa, ele sai num pendrive que custa R$12. E pode acabar com uma gestão, né? Pode acabar com uma empresa. Bem sucedido, inclusive, pode acabar de repente mesmo. Então, o controle ele é importante. O que eu entendi mais ou menos dessas nossas colocações, que os controles internos, numa forma mais simples que nós estamos falando, ele não tem só
aquela preocupação com a governança corporativa dos negócios, que é um subsistema de informação. A gente trouxe o assunto de uma forma mais simples. Eu acho que isso tem que existir para as pequenas e médias empresas, todos esses controles. É onde você assume uma responsabilidade, é onde você vai fazer a gestão dos seus negócios, é a sobrevivência dos negócios, porque o mundo nosso no Brasil, ele está com mais de 95% de pequenas e médias empresas. Essas pequenas e médias empresas, sem controles, a chance de sobrevivência, eu acho que diminui bastante. Você pega o histórico de fechamento de empresas, né? Abrem e fecham empresas assim de uma forma... E algumas delas porque o camarada não soube dimensionar seu capital de giro. Por que ele não soube dimensionar o capital de giro? Porque ele não tinha controle adequado. A margem de lucro, a margem, mix, o resultado, né? Fixação de preço de venda, exige informação, a informação provém de controles. E vai por aí fora. A gente poderia ficar falando isso aqui mais umas 2 horas. E isso é muito importante para essas empresas, realmente, eu acredito, e para a sobrevivência, para banco. E o profissional, ele é um consultor hoje. Ele passou a ser um cognoto profissional da contabilidade. Ele não tem mais só aquele registro formal da ciência contábil, exatamente, do débito e crédito. Ele passou a ser tem uma outra importância. É uma outra importância, uma importância realmente, como você falou, né, confidente, é o orientador das empresas. Olha, infelizmente, o tempo nosso desse bate-papo está acabando. Eu agradeço em nome do CRC-SP do Estado de São Paulo, você ter aceito esse convite de estarmos conosco aqui e transmitir, né, nesse bate-papo gostoso aí, alguma parte que você sempre fez com brilhantismo, né? Muito bom. Sempre fazendo alguma coisa para a nossa profissão, e agradeço mesmo, Clóvis Madeira. Maior, eu que agradeço a sua presença aqui, foi muito legal te reencontrar aqui, fazia um tempo que não nos víamos. Agradeço muito o convite do CRC-SP, é um orgulho poder estar aqui, e fico contente se alguma contribuição desse bate-papo sobrar aí para os nossos colegas de profissão. Obrigado. Obrigado a você, Madeira. O CRC-SP Conversa deste mês fica por aqui, agradecendo aos convidados pela participação. Continue ligado na TV CRC-SP e fique por dentro de tudo o que acontece no setor contábil. Até o próximo programa.